maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com cada coração. É com muita alegria que nos vemos reunidos uma vez mais no mover do Santo Espírito e em nome do Senhor para o culto que é seu. Neste primeiro domingo do tempo do Advento, domingo que dá abertura a um novo ano litúrgico, um novo ano no calendário de celebrações da Igreja. O período do Advento é marcado pela cor azul, que cobre as vestimentas litúrgicas e os paramentos do altar, e consiste num tempo de preparação para a celebração do Natal de Jesus Cristo, o nascimento do Salvador, porque o Deus menino é vindo ao mundo e a expectativa pela sua chegada é figura da expectativa pelo seu retorno, pois aquele que veio e foi assunto aos céus há de vir outra vez ao encontro da sua amada Igreja. É tempo de saudarmos ao Cristo, aquele que de Deus é ungido. Por isso, vamos entoar juntos o cântico de número 228 do Inário Novo Cântico, Saudai de Deus, o ungido. Neste espírito de alegria, com a viva expectativa pelo Natal, elevamos os corações a Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, com alegria nos vemos congregados uma vez mais para esta celebração que é tua, o culto do Senhor. E como é bom estarmos reunidos assim. Cantamos-te a glória, bendizemos-te o nome, evocamos as memórias dos teus feitos portentosos, dos teus atos de justiça, da tua salvação, que se dá na encarnação do Verbo que é teu, pois um dia enviaste teu Filho Jesus a este mundo na pessoa de um bebezinho, e neste rebento irrompeu neste mundo a vida plena e
perenal que tens para aqueles que se abrem à acolhida do mistério da tua graça. Nele rompe o reino que é teu, e o teu reino é de geração a geração, pelos séculos dos séculos e sem fim. E a ti, Senhor, cantamos com alegria, adorando-te, louvando-te, bendizendo-te e honrando-te por tudo que operas, mas acima de tudo, pelo dom que há em Jesus Cristo e no Espírito Santo que habita os nossos corações por obra da tua graça. É em o nome do Cristo Jesus que ensejamos-te a nossa oração, rogando-te que aceites em amor. Amém. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia agora no Antigo Testamento. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos e vamos passar a leitura do Salmo deste primeiro domingo do tempo do Advento. O salmo indicado pelo lecionário cristão é o de número 85. Abra, portanto, a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 85. Vamos fazer a sua leitura completa desde agora. Acompanhe na sua Bíblia esta porção da Escritura que nos fala assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pelo salmo lido que nos fala da misericórdia do Senhor e da graça do seu perdão, vamos nos preparando para um tempo de contrição, de recolhimento, um tempo de confissão de pecados, um tempo de súplica e intercessão. E vamos fazê-lo aquietando os nossos corações com a voz do coro Aidéia Moraes. Espera em silêncio é o título da obra de Lloyd Larson. E ouvimos o coro sendo dirigido pela maestrina Helen Heisley, com acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana e ainda a cuidadosa edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Espera em silêncio, é
Em breve esperamos a luz da criança. Em breve esperamos o dia raiar. Nós esperamos manhã gloriosa. Em breve esperamos Pai, ouve as preces ao povo que espera. Envia o Filho e dá direção. Viva a graça, nosso bom pastor. Espera em silêncio a orar. Espera em silêncio. Espera em silêncio. Envia hoje Cristo, ó Nesta hora temos um tempo oportuno para fecharmos os olhos e no silêncio dos nossos corações, na intimidade de nossas almas, travarmos uma conversa com Deus. Vamos apresentar a Ele a confissão dos nossos pecados, receber dele renovo, graça e perdão. Vamos apresentar-lhe os nossos motivos de súplica, de intercessão. Vamos falar com o Pai Celestial, certos de que mesmo em meio ao silêncio da prece, Ele ouve as nossas vozes súplices. Senhor Deus, Pai bendito, neste tempo de advento em que vamos nos preparando para a celebração do Natal de Jesus Cristo, somos convidados à contemplação deste mistério, o mistério da encarnação do Verbo, que é Jesus, da vinda do Teu Filho a este mundo, presente sobremodo precioso, que foi dado aos homens, e tantos não o acolheram. Mas nós, com corações humildes e sobremodo agradecidos, acolhemos em nossas vidas esta graça inaudita. Louvamos-te, Senhor, por nos amares com um amor tão grande assim, a ponto de te entregares por causa de nós. Bendizemos-te pela salvação que nos é outorgada no Messias e rogamos-te que nos ajudes a viver de maneira consoante a tamanha graça, para que em nossas vidas o santo nome de Jesus seja glorificado e o Evangelho tenha um testemunho contínuo. Queremos levar adiante esta mensagem de salvação que um dia tocou a nós, e rogamos-te que nos faças assim semeadores dessa boa semente do Teu reino. Que nos concedas, ó Deus, a alegria de vê-la germinar, crescer, florescer, frutificar, frutos abundantes, que promovam a bênção de muitos e o cumprimento da Tua santa vontade entre os homens. Este é o nosso desejo. Esta é a oração que fazemos, louvando-te na certeza de que somos ouvidos e respondidos desde o mais alto dos céus. Oramos no nome santo do Messias, o Cristo Jesus, Teu Filho unigênito, nosso Salvador. Amém, Senhor. Ouvi o Salvador dizer: vem descansar em mim. E confiante recebi conforto
e paz sem fim. É o cântico que vamos entoar juntos, cântico de número 250 do Inário Novo Cântico, sendo nele dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! É chegado o momento do ofertório, dele participamos com alegria, especialmente neste período do Advento, quando somos recordados de que um dia um presente inigualável em grandeza e valor foi dado aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Este é um tempo oportuno, propício, para correspondermos a esta graça com os dízimos e as ofertas que os acompanham, expressão da nossa gratidão ao Deus que tudo nos provê. Neste tempo de isolamento social, de pandemia que ainda vigora, utilizamos para esta finalidade preferencialmente os meios eletrônicos e digitais. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da Igreja Presbiteriana de Copacabana, para que faça o seu depósito, a sua transferência da maneira mais segura. Vamos pedir a bênção de Deus sobre os dízimos e as ofertas do seu povo nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, rogamos-te que consagres estes recursos, os dízimos e ofertas encaminhados pelo povo que é teu aos cuidados da igreja. Pedimos-te, Senhor, que sejas misericordioso e permitas que estes recursos nas tuas mãos prosperem, se multipliquem, sempre a serviço do reino que é teu, do cumprimento da tua vontade. Queremos mais e mais levar adiante a bandeira do Evangelho para o bem daqueles que nos cercam, para a glória do teu nome. E sabemos que isto só se dará a contento se fores conosco. Capacita-nos, toca-nos, usa-nos, Senhor, é o que te rogamos. Orando no nome santo do Cristo, que é Jesus, o teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você a mais uma vez abrirmos as nossas Bíblias, agora no Novo Testamento. E o texto que há de nos inspirar nesta reflexão
é um texto muito oportuno para este período do Advento. É o texto que está registrado no Evangelho de Lucas, no seu primeiro capítulo, desde o versículo 26 ao versículo 38. Abra comigo a sua Bíblia, portanto, em Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos abrir em Lucas, no capítulo número 1. Onde vamos ler do versículo 26 ao versículo 38. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do Evangelho que faço desde agora. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos é uma das páginas mais conhecidas dos evangelhos, é o texto da Anunciação, do nascimento de Jesus, dada pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, na cidade de Nazaré. Trata-se de um texto belíssimo e que está arraigado no imaginário de todos nós, que coloca em relevo a figura desta moça, chamada Maria, que em certas tradições cristãs é apreciada de uma maneira que quase se aproxima da figura de uma divindade. E em outras tradições, também cristãs, é desprestigiada de todo e quase relegada ao esquecimento. É uma figura digna de todo o nosso apreço, de toda a nossa atenção. E nesta passagem em particular, paradigmática, pois através da sua vivência, mas acima de tudo da sua postura diante daquela realidade que a envolvia, nos lega lições preciosas para as nossas próprias vidas, para a nossa própria conduta diante da realidade que nos circunda, diante de Deus com quem nos relacionamos todos os dias e em todo o tempo. Vamos, portanto, apreciar o relato, revisitar o episódio e olhar com atenção para a figura de Maria e tentar descobrir o que, através dela, podemos aprender para nós mesmos. A cena fala-nos da visitação de um anjo, a figura do anjo Gabriel, que é enviado da parte de Deus a uma virgem da cidade de Nazaré, chamada Maria. O anjo traz a Maria uma notícia que o bom senso diria absurda,
Aliás, o bom senso diria ser absurda até a pessoa do anjo e sua visita. Mas estamos falando de um escrito que evoca realidades espirituais e que só podem ser bem compreendidas se aceitas por meio da fé. Estamos falando, portanto, de um anjo enviado da parte de Deus, ou seja, um mensageiro do Senhor, que traz a certa mulher uma notícia que vem do Altíssimo, que é manifestação do seu querer, da sua vontade, daquilo que há de cumprir-se, pois a vontade soberana do bom Deus sempre se cumpre e de maneira cabal. E a notícia fala do nascimento de uma criança, o nascimento de uma criança, que se dará por meio de uma mulher que não tem relação com homem algum, portanto, estamos falando de uma concepção virginal. Algo que, pelo menos, o senso comum haveria de dizer seria impossível, mas que se dá pela ação do Espírito Santo e o poder do Altíssimo, que há de envolver aquela mulher, fazendo-a dar à luz uma criança, cujo nome será Jesus. Note você a primeira atitude de Maria, e esta atitude é ilustrativa acerca da sua índole e da postura que tem perante as coisas que vêm do alto, perante o próprio Deus. Maria ouve a palavra do anjo. Não apenas ouve no sentido de que capta com a audição, ela dá ouvidos à palavra dada por intermédio do anjo, pois sabe que é da parte do Senhor. Maria ouve a palavra de Deus, ouve o que Deus tem a dizer, ouve aquilo que concerne a sua vontade para a sua própria vida. Maria ouve ainda que esta palavra pareça absurda, ouve ainda que esta palavra fale de coisas aparentemente impossíveis, irrealizáveis. Ela ouve ainda que esta palavra seja digna de censuras da parte do senso comum. Ouve ainda que ela desafie o saber dos homens. Ouve. Maria ouve a palavra de Deus, dá ouvidos à palavra de Deus. É a primeira lição que o texto tem a nos oferecer. E parece uma obviedade, já que estamos constantemente apelando para que a palavra de Deus seja ouvida, não apenas pelos ouvidos, mas pelos corações. No entanto, é precisamente algo de fundamental para a vida de todos nós, posto que o justo vive pela fé, diz a Escritura, e a fé vem pelo ouvir, diz a Escritura também. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus manifesto nas Escrituras, é um Deus que está constantemente se manifestando, está constantemente se dando a conhecer, até mesmo por meio da palavra. É um Deus que fala de muitas formas, utilizando-se para tal dos mais variados meios, mas que eventualmente fala em termos literais. Porém, este mesmo Deus é bem pouco ouvido. Há muitas vozes que tentam rivalizar com a voz do Senhor. Elas apelam em todo o tempo aos nossos ouvidos e aos nossos corações. E muitas vezes mostramos prontidão para prestar-lhes atenção, fazendo indevidamente, já que em primeiro lugar deveríamos dar ouvidos
é ao soberano Senhor de toda a criação. Mas a este, muitas vezes, negligenciamos a atenção que lhe é devida e incorremos em descaminhos, em caminhos maus, procedemos a escolhas ruins e colhemos infortúnios sobre nós mesmos e sobre aqueles que nos cercam. Maria ouve a palavra de Deus. Coloca de lado o bom senso, a sabedoria dos homens e todas as outras vozes. Ela consegue fixar os ouvidos no falar do bom pastor da sua vida, pois a ovelha reconhece a voz do seu pastor e Maria, tendo-a reconhecido, presta-lhe atenção. Ouve esta palavra, dá ouvidos a esta palavra, mas não apenas isto. Maria acolhe aquilo que esta palavra revela. Esta palavra fala da vontade de Deus, do desígnio divino, do plano que Deus tem para a vida de Maria. E Maria acolhe este desígnio, acolhe esta vontade, acolhe este plano, ainda que não case exatamente com o seu. Ora, eu tenho por certo que aquela moça não havia idealizado nada daquilo que estava acontecendo. Aliás, esta palavra dada pelo anjo e a revelação que ela traz anuncia algo que é bastante inconveniente a rigor, já que estamos falando de uma moça virgem que está sendo desposada por certo homem, que sabemos ser da casa de Davi, chamado José, e agora deverá anunciar ao seu esposo esta notícia estranha, de que está a conceber uma criança no seu ventre, e ainda assim, em meio à virgindade. Que esta criança é fruto da obra do Santo Espírito, algo que não é possível demonstrar. Muito favorecida, diz o anjo no verso 28. Achaste graça, diz o anjo no verso 30. Sabemos que é de fato assim. Sim, sabemos que Maria recebeu do Senhor uma distinção sem par, uma vez que o poder maior, capaz de transformar por completo a realidade do mundo, mudar a história, este poder maior estava guardado no seu ventre desde então. Sabemos que foi um privilégio ímpar que aquela mulher tivesse dentro de si a morada do próprio Filho de Deus. Mas nós só o sabemos porque conhecemos o desenrolar da história e o seu desfecho. Maria não tinha como conhecer todas estas coisas, muito pelo contrário. Agora lhe pesaria a circunstância inusitada e a necessidade de lidar com aquilo sem saber como. Que lhe sucederia? O que o seu esposo pensaria dela? O que diriam as pessoas, a sociedade e a família, os pais, quando vissem o seu ventre dilatar-se e ouvissem o testemunho do esposo dizendo: não tive com ela relação alguma? Ora, aquela mulher estava sujeita a ser abandonada, a ser estigmatizada, a ser relegada à marginalidade. Sabemos que nada disto aconteceria, porque Deus já havia separado para aquele fim. Mas ela mesma, Maria, não tinha como saber. A única coisa que poderia realizar era crer. Crer e seguir em frente, acolhendo a vontade de Deus, na confiança de que esta vontade que se cumpre é boa, perfeita, agradável, ainda que pareça contrária aos intentos do nosso coração e aquilo que idealizamos
como bem. Maria ouve a palavra, Maria acolhe a palavra, mas não apenas isto. Maria obedece à palavra, se entrega a ela, acata o desígnio divino e se coloca a serviço deste mistério. Maria se lança à vontade de Deus e se coloca a serviço do cumprimento desta mesma vontade, ainda que lhe seja sobremodo desafiadora, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, disse Maria ao anjo, verso 38 do texto que lemos. Ora, não estamos falando de uma caminhada que prometa ser fácil, não estamos falando de uma caminhada que prometa vitórias e êxitos contínuos face aos desafios da vida. Estamos falando de uma caminhada que será dificultosa desde o começo. Você conhece a história. Você sabe da luta de Maria, inclusive para dar à luz ao seu bebê. Você sabe que este mundo marcado pelas trevas cerrou as portas, recusando-se a acolher a luz bendita que do Senhor se manifestava em Jesus. E com a rejeição de Jesus, deu-se a rejeição também da sua mãe, da sua família. Não há lugar, diziam-lhe desde a hospedaria. E Maria teve de dar à luz em meio aos animais, teve de depositar o seu precioso pequenino, o Messias Salvador, numa manjedoura, num coxo onde os animais se alimentavam. O berço do seu pequenino foi berço de palha. Maria, a despeito de todas estas coisas, sabia que estava cumprindo a vontade de Deus e que esta vontade era boa, perfeita e agradável, era para o bem seu e dos seus, e ainda de todos aqueles que se abririam para o acolhimento da graça que nela se manifestava. Veja você, se este mesmo Deus não está falando hoje, se esta mesma palavra não está reverberando hoje, a palavra do Senhor, se ela não continua a nos anunciar coisas grandiosas, os intentos divinos para nossas vidas. Veja você se esta palavra não está falando de feitos impossíveis, de atos miraculosos que vão se dar, uma vez que nos lancemos a ouvi-la, a acolhê-la e a obedecê-la também. Esta mesma palavra, o anúncio do Evangelho, está ressoando hoje outra vez às portas dos nossos corações. E assim como Maria, neste novo tempo de advento que vai se abrindo perante nós, somos uma vez mais convidados a dar-lhe ouvidos e prestar-lhe atenção, a acolhê-la em nosso seio e permitir que ela venha fazer morada dentro em nós, a obedecê-la e a nos lançarmos assim ao serviço do reino divino e ao cumprimento da vontade que é do Senhor. Ouçamos, acolhamos e obedeçamos a palavra de Deus, e que assim o milagre que ilumina as trevas e enche de vida um mundo marcado pela morte, se opere também através de nós, como outrora se deu com Maria. E que assim Deus nos abençoe e faça de nós uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem também uma palavra para a igreja e eu quero dar voz a ele nesta hora, pois fala da parte do Senhor.
Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, pois, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Interessante perceber que nós somos comparados a vasos de barro. É verdade que quando olhamos para nossas próprias vidas, nós percebemos que nós somos imperfeitos. Somos vasos imperfeitos na mão do oleiro. Somos vasos que estão sendo aperfeiçoados. Como isso funciona? Como a gente olha para si mesmo percebendo que nós não somos perfeitos, nós estamos sendo transformados. A verdade é que o conteúdo do nosso coração, o evangelho que é depositado em nós, a nova vida que nós recebemos de Cristo, é um tesouro. E é esse tesouro que muda as nossas vidas. A transformação vem de cima para baixo e começa no nosso coração. Nós seremos até o dia que nós terminarmos a nossa jornada aqui na terra vasos de barro imperfeitos na mão do oleiro, que contém um tesouro muito precioso. Um tesouro feito para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus. E tudo isso para que a glória venha e seja dada a Deus. Não depende de nós, mas depende daquilo que Deus colocou no nosso coração. E um dia nós vamos ser vasos perfeitos. Um dia o Senhor voltará e tornará todas as coisas perfeitas novamente. Mas até lá, nós somos um projeto em andamento. O oleiro pega o vaso e acaba mudando a sua imagem. Ele coloca a imagem que ele quer colocar, ele dá o contorno correto, retira as impurezas, e assim o Senhor vai fazendo conosco, conforme nós caminhamos a nossa vida. Vai nos polindo, vai nos dando uma forma melhor, até o dia que Ele voltará, e aí sim nós seremos perfeitos. Nós somos vasos de barro, mas a excelência do tesouro que Cristo colocou dentro de nós é totalmente dependente dele. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Nas 2 últimas semanas, o Conselho, através do culto dominical, esteve veiculando a notícia quanto à realização de um culto teste. Eu quero sublinhar que, se você perdeu esse aviso, deve voltar e assistir os cultos do dia 15 e do dia 22 de novembro. Basta clicar na nossa playlist aqui no nosso canal, acessar a playlist Cultos e você encontra estes conteúdos ali. Essas informações são importantes e vão ajudar você a entender melhor o que o Conselho idealizou e como a igreja está se preparando para este evento. Estamos muito ansiosos desde 15 de março, tendo as nossas atividades suspensas. Estamos muito ansiosos para retomarmos aqui o nosso espaço, nos reencontrarmos, mas a realização dessa celebração se dá dentro de uma série de protocolos que precisam ser observados de maneira rigorosa e eu quero chamar a sua atenção hoje para isso. Os protocolos do Presbitério do Rio de Janeiro para a realização de atividades presenciais neste contexto da pandemia prevêem a necessidade do isolamento social. Cada pessoa deve guardar das demais uma distância segura de 2 metros de raio. Isso reduz bastante a capacidade do nosso santuário. Teremos condições de oferecer apenas a cada celebração 28 assentos. Por isso, para que você participe do culto teste, é necessário que faça antes a sua inscrição e a reserva do seu lugar. Como fazer isto? Bom, você pode fazer a partir de amanhã, segunda-feira, dia 30 de novembro, através do nosso website. O link para o nosso site está agora na tela do seu monitor e também na descrição deste vídeo para facilitar a você. Acessando o nosso site a partir de amanhã, não hoje, mas a partir de amanhã, você será imediatamente direcionado para a ficha de inscrição. Ali deverá inserir alguns dados, seu nome completo, seu telefone de contato, seu endereço de e-mail, ler o termo de responsabilidade e clicar em aceito, concordo. Assim você fecha a sua inscrição e garante o seu lugar e a sua participação no culto teste. É importante destacar que se você tem dificuldades no uso da internet, em acessar o nosso site, você pode recorrer também ao telefone. As inscrições através do telefone da secretaria da nossa igreja poderão ser feitas na quarta e na quinta-feira. Próxima quarta-feira, próxima quinta-feira, no telefone que está agora na tela do seu monitor, no horário das 9 da manhã
às 16 horas. Nossa secretaria, é oportuno lembrar, continua operando na maior parte do tempo em regime de home office, por questões de segurança, de saúde, de acordo com os protocolos do Covid-19. Mas na quarta e na quinta-feira você consegue falar com a nossa secretaria para fazer a sua inscrição, se preferir proceder assim. Não é desejável que você venha ao santuário no domingo sem ter feito a inscrição previamente, pois os assentos podem estar já totalmente preenchidos e você terá dificuldades assim em participar da celebração. Faça a sua inscrição, garanta o seu assento e assim participe da celebração com toda a segurança. No culto teste, teremos uma equipe de recepção coordenada pela junta diaconal que estará ali engajada em atender ao nosso público e assegurar o cumprimento dos protocolos que visam garantir a segurança de todos. Essa equipe está sendo coordenada pela junta diaconal e foi arregimentada especificamente para este fim, orientada conforme as normas definidas pelo presbitério e trabalhadas pelo conselho da igreja para melhor se ajustarem à realidade particular da nossa igreja. Esteja atento, você será muito bem recebido quando chegar. Recomendamos ainda que se abstenham de comparecer ao culto teste ou mesmo de fazer a sua inscrição pessoas que estejam inclusas nos chamados grupos de risco. São as crianças de até 11 anos de idade, idosos, idade maior de 65 anos, portadores de comorbidades como diabetes, obesidade, hipertensão, dentre outros, e ainda pessoas que eventualmente estejam manifestando algum sintoma como a tosse, a febre, a rouquidão, dificuldade para respirar, indisposição, cansaço acentuado. Se for este o seu caso, recomendamos ainda que você procure assistência médica o mais rápido possível. Vamos manter uma prática segura para nós mesmos e para os outros. Sejamos prudentes. O tempo que estamos vivendo demanda-nos isto mais do que nunca. Quero ainda destacar que no próximo domingo, independente da realização do culto teste, o nosso culto online será disponibilizado normalmente aqui, através do nosso canal no YouTube e também sendo reproduzido na nossa página no Facebook e divulgado nos nossos grupos de WhatsApp. Você acompanha normalmente a celebração da sua casa com conforto e segurança, se assim desejar fazê-lo. E todas as nossas demais frentes na internet continuarão operando normalmente. Os grupos de oração, das sociedades internas, do coral, dentre outros. Quero ainda dizer que o Conselho da Igreja continua atento, observando o cenário da pandemia e, caso julgue necessário, por questão de segurança e visando sempre o máximo bem para toda a comunidade, pode suspender a realização do culto teste ou adiá-la para uma data posterior. Se for este o caso, o Conselho estará noticiando a decisão ao longo da semana através dos seus canais digitais, aqui no YouTube, na nossa página no Facebook, nos nossos grupos de WhatsApp. E se você tiver feito a inscrição e precisar receber esta notícia, receberá através do e-mail ou do telefone que colocou à disposição na ficha de inscrição. Esteja atento e continue em oração conosco, pois desejamos estar sempre caminhando dentro da vontade de Deus, segundo a direção que Ele mesmo tem traçado para a nossa igreja. Seja Deus gracioso para conosco, sigamos com fé, que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma celebração e ao nos despedirmos fazemos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, recebendo em seguida a bênção de Deus que há de nos acompanhar por toda a semana que inicia hoje. Falemos com o Senhor, corações ao alto,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.